Boa noite a todos. Peço ao nosso secretário para fazer a chamada. Boa noite, senhores vereadores. Estamos iniciando a reunião ordinária de número 006 de 2021, da Câmara Municipal de Turvânia, realizada em 1º de março de 2021. Presidente, José Francisco. Presente. Vice-presidente, Luizmar Dias. Presente. Primeiro secretário, Francimar. Presente. Segundo secretário, Tiago. Presente. Primeiro suplente, Sebastião. Segundo suplente, Pablo. Presente. Vereador Jadir. Presente. Vereador Aleph. Presente. Vereador Guilherme. Presente. Constam 8 presentes, senhor presidente. Constando o número legal de vereadores sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Vamos ficar de pé para a leitura bíblica. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas dessa Câmara, quero ler aqui no Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Amém. Pode sentar. Agradeço aí a presença do nosso irmão e ex-vereador por essa casa de lei aqui, né? Nosso irmão Nemuel. Muito obrigado, Nemuel. Peço ao secretário Danilo para ler a ata e para aprovação. Ata da reunião ordinária número 05, realizada em 5/2/2021. Abertura às 19 horas do dia 5 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal de Turvânia, Estado de Goiás, reuniram-se os vereadores José Francisco, Luizmar Dias, Francimar Pereira, Tiago Helder, Sebastião Dias, Pablo de Avarenga, Jadir Dias, Aleph Matias e Guilherme Mariano. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária número 04. Consta do expediente os projetos de lei número 01, 02 e 03/2021 PMT, todos de autoria do Poder Executivo, bem como o projeto de lei 01/2021 CMT, proposto pela mesa diretora da Câmara, e os requerimentos número 014, de autoria do vereador Tiago, e 015 e 16, ambos do vereador Francimar. Proposituras verbais, o vereador Guilherme solicitou a limpeza e poda do gramado do Estádio Municipal de Turvânia, tendo em vista as condições atuais do mesmo. E o vereador Francimar solicitou que o Executivo execute os contratos firmados com diversos médicos junto ao consórcio de São Luís, o mais brevemente possível, em benefício da população. Ordem do dia, foram lidos os pareceres das comissões permanentes sobre os projetos em pauta, os quais foram colocados em primeira discussão e votação, sendo todos aprovados no primeiro turno por 8 votos a 0. Todos os requerimentos em pauta foram lidos e discutidos e aprovados por 8 votos a 0. Explicação pessoal. Fizeram uso da palavra os vereadores Francimar e Pablo. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e determinou a lavratura da ata, que vai assinada pela mesa diretora. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada. Ata da reunião extraordinária número 01, realizada em 23/2/2021. Abertura às 19 horas do dia 23 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal de Turvânia, Estado de Goiás, reuniram-se os vereadores José Francisco, Luizmar Dias, Francimar Pereira, Tiago Helder, Sebastião Dias, Pablo de Avarenga, Jadir Dias, Aleph Matias e Guilherme Mariano. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente, consta do expediente, o projeto de decreto legislativo número 01/2021 CMT, que reconhece o decreto municipal número 031/2021 PMT, o qual decreta estado de calamidade pública no município de Turvânia por 180 dias. Ordem do dia, foram lidos os pareceres das comissões permanentes sobre o projeto em pauta, o qual foi colocado em primeira discussão e votação,
sendo reprovado no primeiro turno por 5 votos a 4. Votaram pela aprovação Aleph Matias, Guilherme Mariano, Jadir Dias e Tiago Helder. Votaram pela rejeição Francimar Pereira, Luiz Mar, Sebastião, Pablo de Alvarenga e o presidente José Francisco, que proferiu o voto de desempate, manifestando-se pela rejeição da matéria. Explicação pessoal, nenhum vereador fez uso da palavra. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e determinou a lavratura da ata, que vai lida aprovada pela mesa diretora da Câmara. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada. E a ata da reunião extraordinária número 02, realizada em 23/2/2021, às 19h45 do dia 23 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal de Turvânia, Estado de Goiás, reuniram-se os vereadores José Francisco Eterno, Luiz Mar Dias, Francimar Pereira, Tiago Helder, Sebastião Dias, Pablo de Alvarenga, Jadir Dias, Aleph Matias e Guilherme Mariano. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente, consta do expediente o projeto de decreto legislativo número 01/2021 CMT, que reconhece o decreto municipal número 031/2021 PMT, o qual decreta estado de calamidade pública no município de Turvânia por 180 dias. Ordem do dia, o projeto em pauta foi colocado em segunda e última discussão e votação, sendo reprovado em definitivo por 5 votos a 4. Votaram pela aprovação Aleph Matias, Guilherme Mariano, Jadir Dias e Tiago Helder. Votaram pela rejeição Francimar Pereira, Luiz Mar Dias, Sebastião Dias, Pablo de Alvarenga e o presidente José Francisco, que proferiu o voto de desempate manifestando-se pela rejeição. Explicação pessoal, os parlamentares fizeram uso da palavra no momento de discussão do projeto. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e determinou a lavratura da ata, que vai lida aprovada pela mesa diretora da Câmara. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada. Peço ao secretário Francimar que faça a leitura do expediente do dia. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Também gostaria aqui de parabenizar a presença do nosso amigo Nemuel, ex-vereador desse município. Obrigado pela presença, Nemuel. Senhor presidente, proposição, projeto de lei de número 001, PMT, Poder Executivo, segunda votação. Projeto de lei de número 002, PMT, também do Poder Executivo, segunda votação. Projeto de lei 003, PMT, também do Poder Executivo, segunda votação. Projeto de lei 001, Câmara Municipal de Turvânia, autor mesa diretora, segunda votação. Requerimento 022, CMT, Pablo de Alvarenga, em votação. Requerimento 023, vereador Guilherme Mariano, votação. Requerimento 024, Guilherme Mariano, em votação. Requerimento 025, Tiago Helder, em votação. Requerimento 026, Tiago Helder e Aleph. Tiago, Jadir e Aleph, em conjunto os 3 vereadores, em votação. Projeto de lei 005, PMT do Poder Executivo, apresentação. É o que consta hoje, senhor presidente. Obrigado. O momento é oportuno para os vereadores apresentarem proposituras verbais. Algum vereador tem uma propositura? Peço ao secretário Danilo para ler o novo projeto em pauta. Projeto de lei número 05, 2021. Dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CAS Fundeb do município de Turvânia, de acordo com a Lei Federal 14.113 de 2020, de 25 de dezembro de 2020.
Faço saber que a Câmara Municipal de Turvânia aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares, artigo 1º. Fica criado o novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb, no âmbito do município de Turvânia. Capítulo 2 da composição, artigo 2º. O conselho que se refere ao artigo 1º é constituído no mínimo por 10 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas. A linha A, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão de educação equivalente. A linha B, um representante dos professores da educação básica pública. A linha C, um representante dos diretores das escolas básicas públicas. D, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas. E, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. F, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. G, um representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei 8.068, de 13 de julho de 90, indicado por seus pares. Parágrafo 1º. Integrarão ainda o Conselho que trata essa lei, quando houver, um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 2 representantes de organizações sociais da sociedade civil. Parágrafo 2º. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos farão o processo seletivo organizado para a escolha do presidente. Parágrafo 3º. A indicação referida no caput desse artigo para os membros posteriores ao primeiro deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato vigente para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte. Parágrafo 4º. Os conselheiros de que trata o caput desse artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo essa condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo seletivo previsto no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb: 1. Cônjuge e parente consanguíneo afins, até 3º grau, do prefeito, do vice e dos secretários. 2. Tesoureiro, contador, funcionário da empresa de assessoria ou consultoria que preste serviço relacionado à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuge, parente, consanguíneo ou afins, até 3º grau desses profissionais. 3. Estudantes que não estejam emancipados. E 4. Pais de alunos que: a. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal, ou b. que prestem serviço terceirizado ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo 6º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. 7º. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar função de representante do governo gestor dos recursos do fundo do município de Turvânia. Parágrafo 8º. As organizações da sociedade civil a que se refere o artigo, a linha A, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. B. Desenvolve atividades relacionadas à localidade do respectivo conselho. C. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data da publicação do edital. D. Desenvolve atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. E. Não figuram como beneficiados dos recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Artigo 3º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamento temporário ou eventuais deste, e assumirá a vaga temporariamente até que outro seja nomeado como titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de: 1. Desligamento por motivo particular. 2. Rompimento do vínculo que trata o parágrafo 4º do artigo 2º dessa lei. 3. Situação de impedimento previsto no parágrafo 5º do artigo 2º dessa lei, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o conselheiro ou titular e ou suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, descrito no artigo 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Parágrafo 1º. No primeiro mandato, os membros do Conselho terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para regularização da nova lei. Parágrafo 2º. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os mandatos serão de 4 anos, sendo vedada a reeleição. Capítulo 3 das competências do Conselho do Fundeb.
Artigo 5º, compete ao Conselho do Fundeb: 1. Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. 2. Supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operação do Fundeb. 3. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais e mensais atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos na conta do Fundeb. 4. Emitir parecer sobre as prestações de conta dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo. E 5. Outras atribuições que a legislação específica e eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer que trata o inciso 4 desse artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas junto ao TCM. Capítulo 4 das disposições finais. O Conselho do Fundeb terá um presidente e um vice e ambos eleitos por seus pares. Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a presidência e a vice-presidência os conselheiros designados nos termos do artigo 2º, a linha A desta lei. Artigo 7º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho Fundeb incorrer na situação de afastamento definido no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice. 8º. No prazo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas trimestralmente com a presença da maioria absoluta de seus membros e extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria de votos, pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, no caso em que o julgamento depender do desempate. Artigo 10. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 11. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb: 1. Não será remunerada. 2. É considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas para exercício de sua atividade de conselheiro e sobre pessoas que lhes confiarem ou delas receberem informações. E 4. Vedada quando aos conselheiros forem representantes de professores e diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato: a. Exoneração de ofício ou demissão do cargo e emprego sem justa causa ou transferência involuntária de estabelecimento do ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada ao servidor em funções de atividade do Conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato, o qual tenha sido designado. Inciso 4. Vedada quando os conselheiros forem representantes de estudantes das atividades do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 12. O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais e adequadas à execução da plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Parágrafo único. A Prefeitura de Turvânia deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar junto como secretário do Conselho. Artigo 13º. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente: 1. Apresentar ao Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em site eletrônico. 2. Por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a linha A. Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aquele em efetivo exercício na educação básica, indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confessionárias ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas com recurso do fundo. A linha D. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções.
Inciso 4, realizar visitas e inspetorias in loco para verificar. A linha A, o desenvolvimento regular de obras, serviços efetuados na instituição escolar com recurso do fundo. A linha B, a adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recurso do fundo. Artigo 14. O município de Turvânia disponibilizará em site eletrônico na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta lei, incluídos 1. Nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselheiro. 3. Atas das reuniões. 4. Relatórios e pareceres. 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 15. Durante o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 2º, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. E artigo 16. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal número 060/2008, de 26 de maio de 2008. Gabinete do Prefeito de Turvânia, Estado de Goiás, 1º de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, o projeto que se encaminha para apreciação, deliberação e votação dessa Casa tem como objetivo a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, do município de Turvânia. Neste prisma, a Lei Federal 14.113 de 2020 estabeleceu novas diretrizes que, agora, precisam ser implantadas pelos entes federativos, de modo que o projeto de lei que ora se encaminha visa justamente a adequação legislativa atinente à supracitada Lei Federal, via em anexo. Tal projeto, nobres vereadores, é de suma importância para toda a coletividade, notadamente por se tratar de um conselho ligado ao Fundeb, que, por sua vez, custeia, por exemplo, folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino. Ademais, é de suma importância registrar que a aprovação deste projeto de lei deve ser pelo período anterior ao dia 31 de março de 2021, em prazo suficiente para que esta data limite, isto é, 31 de março de 2021, o referido conselho seja devidamente instalado nesta municipalidade, para que possa apreciar os dados do Fundeb e, com isso, ser possível o pagamento da folha dos professores e administrativos da rede pública municipal de ensino. Por tal razão, fiquem cientes que eventual reprovação de tal projeto implicará em prejuízos insanáveis a este município, pois impedirá investimentos e custeios da rede pública de ensino. Ainda com relação ao prazo, acreditamos que 30 dias é mais que suficiente, pois não há projeto de lei desta municipalidade enchendo a pauta dessa Casa de Leis. E também, caso necessário, solicitamos desde já que sejam designadas reuniões extraordinárias com o fim de aprová-lo, mesmo porque tal minuta e de todas as orientações acerca desse projeto somente foram devidamente repassadas a este município no final da semana anterior, assim como certamente ocorrerá com os demais 246 municípios do Estado de Goiás. Assim, expostos os motivos que nos levaram à elaboração do presente projeto, exaltando a importância da matéria para a administração pública municipal, visando jamais deixarmos de travar os interesses na área da educação, solicito que seja apreciado, votado e aprovado em caráter de urgência, na forma da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno dessa Casa de Leis. Segue anexo à Lei Federal e à Lei Municipal 060, de 2008. Fausto Mariano Gonçalves, prefeito do município de Turvânia. Quero repassar o projeto para as comissões para emitir seus pareceres no prazo até 10 dias. E como já falou aí, né, que é de urgência, eu peço agilidade aí às comissões aí. Os demais projetos já foram votados em primeiro turno. Vamos para a segunda votação. Projeto de lei... Senhor presidente, Sim? por ordem, gostaria só que o secretário da Casa reavivasse a minha memória aqui, qual que são esses projetos, o 01, o 02 e o 03. Por favor, Danilo. Ah, sim? Vou ler a ementa de todos eles aqui que vocês vão lembrar. O 01, 2021 PMT,
dispõe sobre a revisão anual prevista na Lei Municipal 032/2016, referente aos vencimentos dos servidores públicos municipais efetivos comissionados do município. É aquele que vocês fizeram a emenda, tirando os agentes políticos. Isso. O 2 é o que autoriza o crédito adicional do Fundeb, que foi até enviado um ofício pela secretária Cristiane Montenegro, solicitando que o projeto fosse aprovado o mais rápido possível. Ele autoriza crédito adicional no Fundeb no valor de R$ 23.985,02. E o 03 é o que denomina a Praça do Fórum, denominando ela como Praça Leomar Gonçalves Leal. E o 01 da Câmara é a mesma revisão geral, só que para os servidores da Câmara. Obrigado, Danilo. Obrigado. Beleza. Vamos lá, então? Projeto de Lei número 001, PMT, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo em segunda discussão. Projeto em votação. Vereador, sim ou não? Sim. Vereador Aleph? Sim. Vereador Jadir? Sim. Vereador Luizmar? Vereador France? Sim, presidente. Vereador Tiago? Sim. Vereador Pablo? Sim. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto de Lei número 002/2021 PMT, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional para o Fundeb, em segunda discussão. Projeto em votação. Vereador Guilherme? Sim ou não? Sim. Vereador Aleph? Sim. Vereador Jadir? Sim. Vereador Luizmar? Sim. Vereador France? Sim, senhor presidente. Vereador Tiago? Sim. Vereador Pablo? Sim. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto de Lei número 003/2021 PMT, de autoria do Poder Executivo, que denomina a Praça do Fórum para a Praça Aliomar Gonçalves Leal, em segunda discussão. Projeto em votação. Vereador Guilherme? Sim. Vereador Aleph? Sim. Vereador Jadir? Sim. Vereador Luizmar? Sim. Vereador France? Sim, presidente. Vereador Tiago? Sim, presidente. Vereador Pablo? Sim. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto de Lei de número 001/2021, CMT, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Câmara em segunda discussão. Projeto em votação. Vereador Guilherme? Sim. Vereador Aleph? Sim. Vereador Jadir? Sim. Vereador Luizmar? Sim. Vereador France? Sim, senhor presidente. Vereador Tiago? Sim. Vereador Pablo? Sim. Projeto aprovado em segunda votação. Peço ao secretário Danilo para ler os requerimentos em pauta. Primeiro requerimento, de número 022/2021, ao plenário da Câmara Municipal de Turvânia. Senhor presidente, nobres vereadores, eu, vereador Pablo de Alvarenga Silveira, no uso de minhas atribuições, nos termos do artigo 103, parágrafo 2º do regimento dessa Casa, venho por meio deste requerer a retirada da propositura apresentada por mim e aprovada pela Câmara, qual seja o requerimento número 04/2021, para a convocação do prefeito e outros cidadãos, por não vislumbrar mais interesse no prosseguimento do feito. Nestes termos, pede deferimento. Turvânia, 8 de fevereiro, Pablo de Alvarenga Silveira. O vereador que quiser pode falar. Requerimento em votação. Vereador Guilherme, sim ou não? Sim. Vereador Aleph? Sim. Vereador Jadir? Sim. Vereador Luizmar? Sim. Vereador France? Sim, senhor presidente. Vereador Tiago? Sim. Vereador Pablo? Sim. Requerimento aprovado.
Requerimento número 023/2021, ao excelentíssimo senhor prefeito Fausto Mariano Gonçalves. Senhor prefeito, eu, Guilherme Mariano da Silva, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Turvânia, no uso de minhas atribuições, venho por meio deste requerer a Vossa Excelência que sejam feitos os estudos financeiros, bem como encaminhado o projeto a essa Casa Legislativa, caso necessário, concedendo, durante a pandemia do novo coronavírus, gratificação por incentivo aos servidores da saúde que estão na linha de frente, bem como a todos aqueles que trabalham em locais cujo risco de contaminação é constante. Neste sentido, requer a Vossa Excelência que se digne em conceder gratificação pelos meios legais, se possível, no montante que corresponda a 100% da remuneração atual dos referidos profissionais. Sem mais, considerando a relevância da presente solicitação, requer que a mesma seja prontamente atendida em benefício daqueles que têm se arriscado para salvar a população. Nestes termos, pede deferimento, Turvânia, 1º de março de 2021, Guilherme Mariano da Silva, vereador da Câmara Municipal de Turvânia. O vereador que quiser pode falar sobre o requerimento. Com a palavra, vereador Guilherme. 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, meus pares, boa noite, funcionário dessa casa. Visando já o conhecimento que algumas gratificações já foram dadas, né, ao pessoal da saúde, um valor simbólicos aí para alguns aí até R$200. Mas visando a importância de cada funcionário da saúde, a importância que nos traz, a tranquilidade que nos traz, devemos ver também o dever de cada um deles. Devemos ver que cada um deles carrega consigo o medo, né, carrega consigo a responsabilidade. E visando essa pandemia, que muitos ali, como nós, têm família, né, avós, vovô, papai, mamãe, eu acho que mais nada viável fazer um agradecimento a eles também por essa forma de gratificação, né, até 100%, se assim for possível, que eu acredito que é possível, se o prefeito desejar. Eu acredito que será de uma boa maneira, ao entender da necessidade de muitos e muitos ali pela responsabilidade que se carrega consigo. Então, espero contar com os nobres pares para aprovação desse requerimento. Obrigado. Requerimento em votação. Vereador Guilherme. Vereador Aleph. Vereador Jadir. Vereador Luizmar. Vereador França. Sim. Vereador Tiago. Favor. Vereador Pablo. Requerimento aprovado. Requerimento número 24, ao plenário da Câmara Municipal de Turvânia. Senhor presidente, nobres vereadores, eu, Guilherme Mariano da Silva, no uso de minhas atribuições legais, venho por meio deste solicitar a essa Casa Legislativa a elaboração de um projeto de autoria conjunta de todos nós parlamentares, nos termos do artigo 88, inciso 2 e parágrafo 1º do Regimento Interno, para a concessão de medalhas de honra ao mérito a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, desde os auxiliares de limpeza e cozinheiros até os médicos e enfermeiros, tendo em vista a relevância de todos eles durante essa crise sanitária, salvando vidas em nossa cidade. Portanto, requer que essa Casa conceda a honraria de maior competência, a fim de demonstrar a esses profissionais a sua importância. Nesses termos, pede deferimento, Turvânia, 1º de março, Guilherme Mariano da Silva, vereador da Câmara. O vereador que quiser pode falar sobre o requerimento. Visando ver a necessidade, né, de todos ali, né, igual eu expliquei mais cedo sobre até mesmo a remuneração, faz uso também daquelas palavras anteriores, pedindo a esta casa, aos nobres pares, para que, de uma maneira viável, honrem a cada um daqueles servidores da saúde, como o nosso irmão também, nosso amigo Tiago, vereador Tiago também, que ali se faz presente na linha de risco, né? Que honre com uma satisfação, uma medalha,
ou algo assim parecido, que dê o reconhecimento daqueles anjos. Eu digo anjos, pois ali está enfrentando, né, faz um enfrentamento direto ao combate ao coronavírus. Então, eu acredito que mais do que merecido um reconhecimento por essa casa a todos os servidores da área da saúde, seja ele do cozinheiro, do auxiliar, do enfermeiro, do motorista, do médico, seja qualquer um. Eu acredito que eles merecem esse merecimento e muito mais. Obrigado, senhor. A parte, senhor vereador. Sim? Quero parabenizar o senhor Obrigado. por esses 2 requerimentos, visto que ali na saúde, nós ali estamos vivendo momentos difíceis, preocupantes, na verdade, e eu fico feliz no senhor fazer uma votação dessa em conjunto, né? Toda a Câmara fazendo um trabalho muito bonito. Só quero parabenizar. Obrigado, obrigado. vereador. Parte, vereador. Também parabenizar Vossa Excelência pela atitude de ali dar honra ao mérito aos profissionais da saúde que estão, como já falamos várias vezes nessa casa e nas ruas dessas cidades, entregando a sua própria vida em defesa da nossa. Se o senhor também permitir acrescentar no requerimento do senhor um pedido para que em um dos nossos espaços públicos, sendo praça ou futuras praças, seja feito um monumento em memória das vítimas que se foram e em valorização aos profissionais que estão batalhando dia e noite nessa pandemia. Muito bem, vereador. Com certeza. Já peço ao secretário para estar incluindo, né? Uma parte, vereador. Sim, na hora. Também quero parabenizar você pelos 2 requerimentos de subimportância, que realmente o pessoal que está aí na linha de frente, todos os pessoal da área da saúde, médico, enfermeira, pessoa que trabalha na limpeza do hospital, em todos. Então, foi muito bem lembrado. É muito importante esse requerimento. Quero te parabenizar e muito obrigado. Obrigado. Não desde mais, muito obrigado a todos. Requerimento em votação. Vereador Guilherme. Vereador Aleph. Vereador Jadir. Vereador Luizmar. Vereador France. Sim, presidente. Vereador Tiago. A favor. Requerimento aprovado. Requerimento número 25, ao excelentíssimo senhor Fausto Mariano Gonçalves, prefeito municipal. Senhor prefeito, eu, Tiago Helder Parreira Gonçalves, vereador da Câmara Municipal de Turvânia, venho por meio deste requerer a Vossa Excelência que a administração municipal tome as providências necessárias para que seja levada a rede de energia elétrica até o setor dos Buritis, haja vista que o local já foi beneficiado com a chegada da água tratada por meio dos esforços da Prefeitura Municipal de Turvânia, juntamente com a Saneago, sendo que agora é de suma importância que o setor tenha energia elétrica, em especial nesse período de pandemia, haja vista que há relatos de alunos que têm sido prejudicados por não conseguirem acessar as aulas online. Nestes termos, pede deferimento, Turvânia, 1º de março, Tiago Helder Parreira Gonçalves, vereador da Câmara. Requerimento em discussão. O vereador que quiser pode falar sobre o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem. Pode com a palavra, vereador. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, cumprimento a todos vocês. Durante essa semana, eu estava vindo de São Luís com uma moradora daquele setor ali. E a mesma me relatou dificuldades de acessar a internet por falta de energia. E me disse ainda que tem 2 filhos que não estão assistindo aulas porque não têm acesso. Fiquei muito comovido em pensar que crianças estão perdendo um ano letivo que já ao meu entendimento, prejudicado bastante por essa pandemia, e com mais agravo, sem a internet em sua casa. Então, eu peço aos novos vereadores que puderem nos ajudar nesse requerimento. Obrigado. Mais um vereador? Senhor presidente. Sim? Vereador Tiago, esse problema já vem, né, se arrastando aí já há
ao longo do tempo. Uma vez o vereador Francis, né, tomou também a iniciativa, vieram o pessoal aqui, né, e infelizmente a gente vê, né, o descaso, tanto da ANEEL, de alguns órgãos públicos, que não utilizam e não buscam mais, né, em forma de ofício, correr atrás para poder estar organizando essa energia lá. Tem os seus problemas lá naquele setor, tem, mas ali existem moradores, né, vidas, né, e agora com essa pandemia muitos usam a videoaula para estudar. Então, vendo esse requerimento, eu te parabenizo, vereador. Parabenizo pelo requerimento, né? Da mesma maneira, no dia também parabenizo o vereador Francis também, que também já apresentou esse requerimento, e fico muito alegre, né, por reconhecimento da população ao procurar para tentar resolver, e a gente põe à disposição, né? Se for preciso da gente, a gente também ir atrás, pode contar com esse nobre amigo, nobre vereador. Obrigado. Requerimento em votação. Vereador Guilherme. Vereador Aleph. Vereador Jadir. Vereador Luizmar. Vereador Francis. Sim. Vereador Tiago. Sim. Requerimento aprovado. Por último, requerimento número 26, 2021, ao excelentíssimo senhor prefeito Fausto Mariano Gonçalves. Senhor prefeito, os parlamentares que o presente subscrevem vêm por meio deste requerer a Vossa Excelência que a administração municipal, com recursos próprios ou através de emendas do governo federal ou estadual, adquira um caminhão coletor, mais um caminhão coletor e compactador de lixo, a fim de atender às demandas dessa cidade. Tal medida se faz eficaz para facilitar a coleta do lixo, sendo que cada um dos caminhões poderá coletá-lo em determinada parte da cidade, otimizando assim este serviço público e beneficiando os servidores que o fazem, como também a população no geral. Nestes termos, pede deferimento, Turvano 1º de março, Tiago Helder Pareiro Gonçalves, Jadir Dias Policarpo e Aleph Matias Neves e Silva, vereadores da Câmara Municipal. O vereador que quiser pode falar sobre o requerimento. Oi? Vereador Guilherme. Uma parte, senhor presidente. Parabenizar os nobres vereadores, né? É de suma importância para o nosso município, mas um caminhão coletor, assim atende a demanda no município, né? Visando que esse coletor vem atendendo aí, mas acaba, às vezes, atrasando, porque é só um, e acaba que o lixo é mais. Então, a gente fica feliz, né, ver os nobres vereadores aí com esse requerimento, né, pedindo aí que o prefeito adquira mais um caminhão coletor. Né. Parabéns para vocês. Obrigado. Requerimento em votação. Vereador Guilherme. Vereador Aleph. Vereador Jadir. Vereador Luizmar. Vereador Francis. Vereador Tiago. Sim, presidente. Requerimento aprovado. A palavra está franca aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Só lembrando a vocês, amanhã nós vamos ver uma outra forma aí de fazer a reunião. Parece que o prefeito está baixando um decreto aí, né? Então a gente já está no regimento que pode fazer por vídeo. Então a gente vai suspender ou a gente vai fazer pelo vídeo aí, tá? Então até amanhã a gente vai tomar essa providência e tá jogando o grupo aí. Senhor presidente, Vereador Francis? Ficou um projeto de lei do Poder Executivo, apresentação. Leu? Esse aqui que foi apresentado? Isso. Certo, obrigado, presidente. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.